Joia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então no nosso estudo da hidrostática. Esse é o vídeo 30 e aqui a gente vai discutir dois experimentos, tá? Muito simples. Um chamado experimento de Torricelli e depois vamos estudar o chamado princípio de Pascal, tá? Que são dois tópicos aí importantes no estudo da hidrostática, tá legal? Então começando aqui pelo experimento de Torricelli. Esse Torricelli, que está mencionado aqui, né? Ele é aquele mesmo Torricelli lá da cinemática, daquela equação de Torricelli, né? Que relaciona, no caso do movimento com aceleração constante, relaciona as velocidades inicial e final de um corpo, né? Se deslocando com uma aceleração constante, sem envolver o tempo, né? Então foi um físico italiano, né? Então, esse experimento Torricelli, ele é extremamente simples e conceitualmente muito importante. Primeiro, porque ele vai provar para a gente que existe, de fato, pressão atmosférica sobre nós, tá? Ou seja, o ar atmosférico exerce uma certa pressão sobre qualquer corpo localizado na superfície da Terra, né? E ele permite também medir, de uma forma extremamente simples, o valor quantitativo dessa pressão atmosférica, tá? Então, o que o Torricelli fez? A ideia dele foi o seguinte: ele simplesmente tomou um becker, né? Ou seja, um tubinho de laboratório, né? Totalmente preenchido com mercúrio, tá? E aí pegou um outro recipiente, também completamente preenchido com mercúrio, e aí virou esse tubinho de mercúrio na superfície desse líquido, né? Na superfície desse recipiente, também contendo mercúrio. E aí, depois de um certo tempo, ele percebeu o seguinte, que essa quantidade de mercúrio que estava contido no tubinho, ela desceu um pouco e ficou estacionário a uma certa altura H em relação à superfície do líquido dentro do recipiente, tá? Então, bom, a gente sabe, né, que nessa situação, então, o que a gente tem? Na superfície do líquido tem que estar atuando uma certa pressão, que é a pressão atmosférica. Se não tivesse essa pressão atmosférica aqui, essa coluninha de líquido ia descer toda, certo? Mas como existe pressão atmosférica, essa coluna de líquido, essa coluna de mercúrio, ela fica estacionária a uma certa altura, tá? Foi isso que ele verificou. Aqui em cima, como você estava totalmente, como um tubinho, estava totalmente preenchido com mercúrio, e ele desceu uma certa quantidade, aqui em cima a gente tem vácuo, né? Ou seja, um vácuo parcial, né? Na verdade. Então, uma quantidade muito pequena de ar atmosférico aqui dentro, a gente vai desprezar a pressão atmosférica devido ao ar contido aqui dentro, o ar residual, né? Contido aqui dentro, tá legal? Então, a coluna de mercúrio, ela fica em equilíbrio a uma altura H de 76 centímetros em relação à superfície do líquido no recipiente. Ele fez esse experimento ao nível do mar. Então, isso permitiu a ele concluir o seguinte, que a pressão atmosférica, essa pressão que está atuando no topo do líquido que está contido no recipiente, essa pressão ela é equivalente à pressão realizada, ou à pressão exercida, por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros, ou 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, uma das maneiras de a gente expressar a pressão atmosférica, a gente sabe que em newtons por metro quadrado, a gente já viu isso em outros exercícios, né? No sistema internacional, a pressão atmosférica vale da ordem de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Né? Mas em situações práticas de laboratório, a gente pode expressar essa mesma pressão atmosférica em unidades de centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio. Claro que essa não é a unidade no Sistema Internacional de Unidades, né? É só uma unidade prática que a gente usa em laboratório, né? Então, a pressão atmosférica é equivalente à pressão manométrica, né? Ou seja, a pressão apenas devido a uma coluna de líquido, no caso mercúrio, de 76 centímetros. Né? Então, a pressão atmosférica é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Aqui eu não coloquei o sinal de igualdade, né? Eu coloquei só essa setinha indicativa, porque a pressão não pode ser medida em centímetros ou milímetros. Né? Isso aqui é apenas uma correspondência, é só um valor indicativo. Né? Se a gente quiser expressar essa grandeza, né? esse número, mas convertendo para unidades do sistema internacional, então a gente vai ter que usar lá aquele teorema de Stevin. Né? O que o teorema de Stevin fala para a gente? Que dois pontos que estão em contato
com o mesmo líquido e a uma mesma altura estão submetidos a uma mesma pressão, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ponto que está na superfície aqui do líquido, eu vou chamar esse cara aqui de ponto A, ou seja, que está submetido à pressão atmosférica, né? E vamos pegar um outro ponto aqui, ó, um ponto B, que está dentro da coluna de mercúrio, certo? Então esses dois pontos estão em contato com o mesmo líquido e a uma mesma altura. Então o teorema indica para a gente que PA é igual a PB, né? A gente já viu isso. Então, no caso do ponto A, a pressão que está atuando nele é a pressão atmosférica, que é o que eu quero medir, né? E do outro lado aqui, ó, a pressão no ponto B é a pressão manométrica, ou seja, a pressão devido apenas a essa coluna de mercúrio aqui, ó, que vai ser densidade do líquido, no caso mercúrio, vezes G vezes H, né? Aqui em cima não tem pressão atmosférica, porque eu tenho o vácuo, né? Ou um vácuo parcial, né? Na verdade. Então eu tenho essa igualdade. A densidade do mercúrio, o Rho do mercúrio, é 13,6 gramas por centímetro cúbico. E para eu passar para o sistema internacional, né, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 10 a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 13,6 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Tá? Só passar de grama para quilo e centímetro cúbico para metro cúbico que a gente chega nessa igualdade. Tá? Então, a densidade, e por referência, né, a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico. Então, o mercúrio é bem mais denso do que a água, né? Mais de 10 vezes a densidade da água. Então, a densidade do mercúrio vai ser 3,6 vezes 10 a 3. O G é 10, aproximadamente, né? E o H, ao nível do mar, que foi onde o Torricelli fez o experimento, a altura da coluna de mercúrio dá 76 centímetros, que é 0,76 metros. Né? Fazendo essa contabilidade aqui, o resultado dá aproximadamente 1,01 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Aí sim, eu já estou saindo dessa unidade, né, de milímetros de mercúrio, que é só uma unidade indicativa de pressão, para a unidade formal do sistema internacional. Né? Newton por metro quadrado, não sei se eu já mencionei isso com vocês nos outros vídeos, a gente pode representar Newton por metro quadrado, pode chamar, né, essa razão de Pascal. Tá? Então, alguns livros falam assim, a pressão é 10 elevado a 5 Pascal. Né? Pascal é Newton por metro quadrado. Tá, okay? É a unidade do sistema internacional. Beleza? Então, assim, né, uma pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 760 milímetros ou 76 centímetros corresponde a uma pressão de 10 elevado a 5 newton por metro quadrado, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Né? Se o Torricelli tivesse feito esse experimento lá no alto de uma montanha bem elevada, né, a milhares de quilômetros lá de altitude, essa pressão seria menor, ou seja, a altura da coluna de mercúrio seria menor do que 76 centímetros. Né? Seria, sei lá, 70 centímetros, 60 centímetros, né? Dependendo da altitude que o experimento fosse feito. Tá? E o mesmo para o valor. Né? A pressão seria menor do que 10 a 5 a uma altitude elevada. Tá? Aí surge a pergunta, né? Por que o Torricelli usou uma coluna de mercúrio lá no laboratório dele e não usou, por exemplo, um tubo cheio de água, né? Seria mais fácil, a princípio, de fazer o experimento. Ué, vamos ver, gente. Para o mercúrio, a pressão atmosférica corresponde a uma coluna, a uma altura, né, de 76 centímetros. Vamos ver qual que seria a altura correspondente no caso da água, se ele tivesse feito esse experimento com água, né, ao nível do mar também. Ué, a pressão atmosférica seria, digamos que, agora esqueçam aqui o mercúrio, tá? Digamos que ele tivesse preenchido esse experimento, esse aparato todo, com água, tá? Tanto dentro do tubinho, quanto dentro do recipiente. Então aqui eu tenho água, beleza? Então a água iria preencher o tubinho com água, a água ia descer um pouco, né, igual aconteceu aqui, até ficar no estado estacionário. Então a pressão atmosférica seria a pressão devido à altura da coluna de água. Então eu teria densidade da água vezes o G vezes a alturinha da coluna de água. É o mesmo raciocínio, só que agora colocando água. Né? Esse número
é igual à pressão atmosférica. Mas a pressão atmosférica, a gente já sabe que ela é igual ao ρ do mercúrio vezes o G vezes uma altura de 76 centímetros de mercúrio. Né? Então, eu estou colocando aqui essa igualdade para expressar a altura da coluna de água, caso o experimento tivesse sido feito com água, em relação à altura da coluna de mercúrio, que a gente já conhece que é 76 centímetros. Né? Então, como é que ficaria aquela expressão ali? Ó? Então, o G que vai cortar, eu teria então o seguinte, que a altura da coluna de água, a altura da coluna de água seria o ρ do mercúrio dividido pelo ρ da água, ρ do mercúrio sobre o ρ da água, vezes a altura da coluna de mercúrio, vezes 76 centímetros. Então, a altura da coluna de água, caso o experimento tivesse sido feito com água, né, o H da água, nesse mesmo experimento, né, seria o seguinte, ó. O ρ do mercúrio, passando para o sistema internacional, tá, isso aqui eu já vou passar para metros, 76 centímetros, 0,76 metros, tá? Tudo no sistema internacional. Seria, então, o ρ do mercúrio dividido pelo ρ da água, vezes 0,76. O ρ do mercúrio é 13,6 vezes 10 a 3. O ρ da água é 1 vezes 10 a 3. Então, eu teria que a altura da coluna de água seria 13,6 vezes 0,76 metros. Isso aqui, gente, esse número dá aproximadamente 10 metros. Ou seja, se o Torricelli tivesse feito esse experimento com um tubo de água, ao invés de um tubo de mercúrio, ele precisaria de um tubo de 10 metros de água. Então, seria uma dificuldade experimental muito grande, né? Justamente porque a água ela é muito menos densa do que, ela é mais de 10 vezes, a densidade da água é quase 10 vezes menor do que a densidade do mercúrio. Né? Então, a altura da coluna de líquido seria muito maior do que a altura da coluna de mercúrio. Então, é por uma questão de praticidade. Ele usou um líquido muito denso, que é o mercúrio. Tá legal? Então, isso indica para a gente o seguinte, né? Devido à pressão atmosférica, você consegue elevar a água desde um reservatório até uma caixa d'água, por exemplo. Devido à pressão atmosférica, você consegue elevar uma coluna de água, usando uma bomba, por exemplo, até uma altura máxima de 10 metros. Olha só essa montagem que eu coloquei aqui, que é muito comum no interior, né? O pessoal vai fazer captação de água de lençóis freáticos ou de alguma lagoa, né? Alguma fonte de água doce. O pessoal tem lá um reservatório, né? E aí você quer preencher, você quer transportar água daqui para cá, você quer subir com a água até uma caixa d'água, por exemplo, um outro reservatório lá na fazenda, lá no sítio, seja lá onde for, né? Então isso é muito comum a gente ver aí na roça, aí no interior, né? Então, como você faz essa montagem? Você conecta uma bomba de vácuo dentro do encanamento para você retirar praticamente todo o ar, ou boa parte do ar, que está dentro do encanamento, né? Tanto na caixa d'água quanto no restante do encanamento. Quando você faz isso, quando você cria um vácuo, né? Um vácuo parcial no interior do encanamento, o que acontece? A pressão atmosférica que está atuando na superfície do líquido aqui no reservatório, essa pressão atmosférica ela vai empurrar a água para dentro do encanamento. Igualzinho aqui, né? Aqui, ó, se você cria vácuo, né, aqui nesse experimento, você vê que o líquido ele consegue ficar em equilíbrio até uma certa altura máxima. É igual aqui, ó. Se você cria vácuo dentro desse encanamento, a pressão atmosférica vai empurrar a coluna de líquido até uma certa altura máxima, que é uma altura de equilíbrio, né? Como a pressão atmosférica equivale a uma pressão de uma coluna de 10 metros de água, então você consegue subir o nível da água até uma altura máxima de 10 metros, né? Então, a diferença de altura, né, entre o nível do reservatório e, aliás, o nível
desse reservatório onde você tem a água acumulada e o reservatório superior, essa diferença tem que ser de no máximo 10 metros. Né? Se você quiser subir a água para mais de 10 metros, você precisa de uma outra bomba, né? Uma outra bomba para transportar esse líquido. Né? Mas só devido a diferenças de pressão, você consegue, ou seja, utilizando apenas a pressão atmosférica, você consegue subir a água até no máximo 10 metros, ou aproximadamente 10 metros, né? Usando lá uma bomba de vácuo. Tá? Que é uma bomba a vácuo, né? Faltou uma crase. E aí é justamente devido à pressão atmosférica que a gente, por exemplo, consegue sugar coisas, né? Que a gente consegue, por exemplo, tomar suco de canudinho, né? Quando você tem lá um líquido, e aí você, né, pega lá o canudinho, você está lá com a sua bocona lá, né, sugando o líquido, o que acontece? Quando você suga o líquido, você cria um vácuo, né, um vácuo parcial, não é um vácuo total, né, obviamente, mas você retira a maior parte das partículas de ar que estavam contidas lá dentro do recipiente, né, dentro do canudinho. Então você cria esse vácuo parcial, a pressão atmosférica então empurra a coluna de líquido para dentro da sua boca. Né? Ela consegue elevar o nível de líquido até uma certa altura. Então a gente só consegue fazer isso por causa da pressão atmosférica. Tá? Então não daria para tomar suco de canudinho na Lua, por exemplo, na superfície da Lua, né? Porque não tem atmosfera. Né? Se não tem atmosfera, não tem nada para empurrar essa coluna de líquido para dentro do canudinho. Tá? Beleza? Então isso, essas discussões aqui, né, fecham a parte de pressão atmosférica, né, de evidência, né, da existência da pressão atmosférica e algumas aplicações práticas. Tá? E aí então a gente entra num próximo tópico, também bastante útil dessa parte do curso, né, de hidrostática, que é o chamado princípio de Pascal, tá? Ou também chamado de princípio das prensas hidráulicas. Tá? A gente já vai ver que tem uma aplicação prática muito interessante aí no dia a dia desse princípio. Tá? O que esse princípio fala para a gente? Suponha que você tem um fluido incompressível. O que é um fluido incompressível? É um fluido cuja densidade é constante. Ou seja, independente da pressão atuando naquele líquido, independente da profundidade dele, né, da altura da coluna de líquido, a densidade em cada porção desse fluido é sempre constante. Isso aqui é um fluido incompressível, né? É um fluido que não pode ser comprimido, não pode ter a sua densidade aumentada devido a uma diminuição de volume. Tá? Ele tem um volume sempre fixo. Tá? Então, no caso da água, por exemplo, a água tem uma baixa compressibilidade. Então, ela é muito aproximadamente incompressível, ou seja, tem densidade constante. Então, para fluidos desse tipo, para fluidos de densidade constante, um acréscimo, né, ou seja, uma variação de pressão em uma parte do fluido é totalmente transmitida para outras partes do fluido. Né? Isso a gente vê na prática, por exemplo, né, de novo, quando você está tomando suco de canudinho com uma garrafa, por exemplo, você tem lá um canudinho que é uma garrafa plástica, aí você aperta a garrafa. Quando você aperta a garrafa, você gera um aumento local na pressão do fluido. E isso aumenta a vazão de fluido na sua boca. Né? Então você vê que o fato de você ter apertado uma parte ali daquele fluido, né, colocado no recipiente, esse aumento de pressão é transmitido para as outras partes do fluido. Por isso que você tem uma mudança no regime de escoamento do líquido desde o recipiente até a sua boca. Né? Então a gente vê isso é consequência do princípio de Pascal. Uma variação local de pressão é transmitida para as outras partes do fluido. Tá? E como eu falei, né, isso aqui tem uma aplicação muito interessante em prensas hidráulicas ou naqueles macacos hidráulicos que a gente vê em oficina mecânica. Né? Aqueles macacos hidráulicos, você consegue sustentar um carro, né, muito pesado, né, fazendo um esforço relativamente simples. Então, por exemplo, quando o borracheiro lá vai trocar o pneu do carro, como é que é a montagem? Né? Você tem mais ou menos assim, né? Você tem um macaco hidráulico aqui assim, né? Aí ele tem aqui uma plataforma, né? uma partezinha com uma área, uma chapa, né? Aqui, onde essa parte vai ser conectada embaixo do carro, que vai sustentar o carro, e aqui ele tem uma alavanca, né? Uma alavanca. Aí o mecânico ele vai girando
essa manivela, né, essa alavanca, fazendo um esforço relativamente pequeno, e essa outra parte aqui, que fica conectada embaixo do carro, consegue sustentar o carro, ou pelo menos consegue tombar o carro para ir lá e trocar o pneu, né? Então, fazendo um esforço relativamente pequeno nessa extremidade do macaco hidráulico, você consegue sustentar um carro, né? Ou pelo menos consegue posicionar de forma a ficar mais fácil a troca do pneu, né? Então, como que isso é possível? Isso é possível graças ao princípio de Pascal. Uma variação local de pressão numa determinada região do fluido é transmitida para as outras partes do fluido e isso te permite, por exemplo, sustentar coisas muito pesadas, né? Aquelas prensas hidráulicas de posto de gasolina, a gente já vai fazer o exemplo daqui a pouco, também funcionam com base no princípio de Pascal, né? Fazendo um esforço relativamente pequeno numa parte da prensa, você consegue sustentar coisas pesadas do outro lado, tá? Então, a ideia toda aqui é o seguinte, para a gente demonstrar esse princípio de Pascal, e aí sim poder fazer os exemplos, né? Vamos supor essa situação aqui, ó. Você tem um fluido incompressível, né? Um fluido de densidade muito aproximadamente constante, contido aqui dentro desse recipiente, tá? E aí tem esse pistão que está colocado, está vedando, né, a superfície desse líquido incompressível. Aí você coloca aqui uma série de pesos, uns pezinhos aqui, de forma que esses pesos, né, junto com esse pistão, vão comprimir a superfície desse líquido, tá? Então vamos ver. Vamos relacionar, usando o teorema de Stevin, né, que a gente já viu, vamos relacionar a pressão que o líquido exerce no ponto A com a pressão no ponto B. Ué, eu sei que a pressão no ponto B, é igual à pressão no ponto A, né, que está aqui na superfície do líquido, é a pressão que está atuando no ponto A, mais o que, gente? Mais a pressão devido à coluna de líquido, que é a pressão manométrica. Ou seja, a densidade do líquido, ρ do líquido, vezes G, vezes H, né? Ou seja, a diferença de pressão entre B e A é devido à altura da coluna de líquido. Só apliquei o teorema de Stevin aí, tá? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu vou chegar aqui na superfície desse líquido e vou aumentar a quantidade de pesos que estão colocados em cima desse pistão. Ou seja, digamos que eu vou gerar um acréscimo, né, uma variação na pressão sobre o líquido no ponto A. O que vai acontecer com a pressão no ponto B? Vamos fazer isso aqui, ó. Passar para o lado de cá. Então, digamos, gente, que eu vou aplicar uma variação no líquido, uma variação na pressão do líquido, que é a seguinte, né? Vamos só reescrever primeiro aquela expressão da seguinte forma. PB é igual a PA mais ρ do líquido vezes G vezes a diferença de profundidade entre os dois pontos, né? Então, a pressão no ponto A, só inverter aquela relação. Pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B menos, né? Só passar o outro termo para o lado esquerdo subtraindo, menos ρ do líquido vezes G, vezes H. Então, digamos agora, gente, que eu vou aplicar uma variação de pressão na superfície do líquido, tá? Eu vou aumentar a pressão no ponto A. Então, como que eu faço isso? Acrescentando pesos nesse pistão aqui, ó. Então, eu vou aplicar uma variação ΔP no ponto A. Ué, uma variação ΔP no ponto A, com base nessa equação, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter uma variação ΔP no ponto B, menos uma variação delta de ρ do líquido, vezes G, vezes H. Né? Se PA é igual a PB menos ρGH, a variação em PA vai ser igual à variação da pressão no ponto B, menos a variação da pressão manométrica. Né? Só apliquei um delta aqui nessa equação. Tá? Olha, gente, mas olha só, eu estou supondo que esse fluido é incompressível. Se ele é incompressível, o volume dele não vai mudar,
consequentemente, a densidade dele também não vai mudar. Então, o G é constante, a densidade é constante, que é o fluido incompressível, e o H, que é a distância, né, a diferença de profundidade entre aqueles dois pontos, também não vai mudar, porque o fluido não vai mudar de volume, ele é incompressível, ou muito aproximadamente incompressível, então o ρ e o H é constante. Significa que a variação dessa grandeza é quanto? Se é tudo constante, a variação disso tudo aqui é zero. Isso me leva então à seguinte conclusão, que o acréscimo de pressão que eu apliquei no ponto A vai ser igualzinho o acréscimo de pressão no ponto B. E esse ponto A e o ponto B são um par de pontos qualquer no interior desse líquido, tá? Poderia ter pego o ponto A um pouquinho mais para baixo e o ponto B um pouco mais para baixo também e chegado no mesmo raciocínio, tá? A variação de pressão num certo ponto é igual à variação de pressão em qualquer outro ponto do interior do líquido. É isso que o princípio de Pascal fala para a gente, né? Um aumento ou uma diminuição, ou seja, uma variação de pressão em qualquer porção do fluido, é transmitida para todas as outras partes desse mesmo fluido. Tá? Então, se você aumenta a pressão sobre o líquido, aqui no ponto A, para todos os outros pontos, a pressão do líquido também vai aumentar da mesma quantidade. Tá? Então, aí no próximo vídeo, né, no vídeo 31, a gente vai ver uma aplicação interessante disso, que são as prensas hidráulicas que a gente vê aí no dia a dia, né, em posto de gasolina, em oficinas mecânicas, né, que são dispositivos que usam o princípio de Pascal.